Radical TV. Francisco João, gostaria de saber do apóstolo se já teve alguma revelação de Deus sobre a crise econômica do nosso país e quando é que o mesmo vai acabar. Fui a primeira pessoa que falei da crise econômica. Não quando você me fez a gravação. Quando você me gravou é para mostrar ao mundo, Angola, ao mundo. Mas já eu prego na igreja a respeito da crise econômica. Em 2014, o Senhor me deu uma revelação e me disse assim: olha, vai haver uma crise muito grande em Angola. Uma crise muito grande, de muito tempo. A nação ficará descancarada. Os bancos ficarão com a bancarrota. As igrejas vão ficar em falência. Mas as igrejas vivas prosperarão em meio à crise. A minha igreja vai prosperar, dizia assim o Senhor. E Ele me mostrou, não somente Angola, mas também o Japão. Prepara-te. Ele até o Senhor me tem advertido, não ponha o teu dinheiro no banco, porque os bancos vão à falência. Ok. 2014, comecei a falar, muitos até duvidaram. Olha o homem, olha o homem, olha o homem. Estava no boom dos petróleo, olha o homem, olha o homem. E assim começou. E eu considero que a crise começou em 2017. Os seus restílios começam em 2015, 2016, mas a verdadeira crise começa em 2017. E o Senhor aqui no deserto depois veio e me revelou, aquela revelação que eu te dei da crise são 12 anos. 2017 mais 12, 2029 que vai terminar a crise. Todo investimento do Fundo Monetário Internacional é em vão. Essa primeira prancha que eles deram não vai alavancar a economia. As dívidas que estão a se fazer é para aumentar ainda mais a crise. A nação estará com as mãos estendidas. E por que da crise? Sempre houve crise, catástrofes, calamidades em nações que vai haver avivamento. Quando há guerra espiritual nas regiões celestiais, há danos na terra. Assim como foi no Egito, quando Moisés lutava com os poderes das trevas, cada poder que caía era uma catástrofe na terra. As 10 pragas representavam a queda dos principados daquela era que controlavam o mundo, porque o Egito era uma potência mundial. E quando caiu a 10ª praga, foi assim que os filhos de Israel saíram. E assim também a crise é a primeira praga, isso não é só uma. Vai haver ainda várias pragas nessa terra, guerra, catástrofes ecológicas, tsunamis, doenças, pestilências. Eu vi o ébola, entrou em Angola, Luanda foi afetado com ébola, é incrível, queda de aviões, escândalos, isso que está a acontecer aqui é o resultado da guerra espiritual. Quando as potestades estão a ser expulsas, eles trazem danos na terra. Então são 12 anos da crise econômica. Começando em 2029. E é o período também que vai começar o avivamento. Estás a ver que é a mesma coisa que aconteceu no tempo do profeta Elias. Elias disse: Acabe, nem chuva nem orvalho cairá na terra, por causa do pecado de Acabe e da sua mulher. E eu em 2012 falei a Eduardo Santos, não queria falar disso. Estás perdido, arrependa-te. O Senhor me disse isso e aquilo. 2012, 5 anos depois, se cumpriu a palavra. E Deus falou a Elias: esconda-te, e eu vou te sustentar com os corvos. E Elias foi se esconder em Querite. Em 2017 o Senhor falou: esconda-te, e eu vim me esconder aqui. A diferença é que aquele foi 3 anos e meio e esse é 12 anos. São os 12 anos que ficarei aqui no esconderijo e a nação a ser fustigada, mas depois dessa crise vai haver um grande avivamento. O sol vai brilhar e o avivamento traz, ou alavanca também, a economia de uma nação. Então, Quando é que termina a crise? 2029. Está a vir aí a guerra mundial. Deus me revelou a terceira guerra. A terceira guerra vai arrebentar na década de 20 e 30. Nesse intervalo aí. Nesse intervalo. Vai haver uma guerra, e a guerra a mais curta em relação à primeira e à segunda, mas a guerra mais mortífera, porque serão lançadas bombas atômicas que não foram lançadas nas 2 primeiras guerras, apesar que no Japão lançaram no fim da guerra. Isso, ok, eu vi os russos em guerra com os americanos, eu vi a China com o Japão em guerra, a Rússia coligado com a China e o Japão, Ocidente e América. Eu vi os comunistas perderam a guerra, a América e os seus aliados ganharam a guerra, o Japão derrotou a China. Eu vi essa nação, Angola, fazendo aliança com os comunistas na terceira guerra. Eu vi que os americanos lançaram uma bomba atômica em Angola. Angola será bombardeada pelos americanos. Mas eu vi que a igreja orou e a bomba caiu no alto mar. Eu vi que quando caiu no alto mar, trouxe um grande tsunami e comeu a costa. Vai acontecer.
pouco tempo. No fundo, a guerra vai se dar mais lá na Ásia. Vocês controlam só. Presta atenção, vou vos dar um sinal. O dia que vocês ouvirem notícias que houve um eclipse solar na Ásia, naquele território entre a China e o Japão, vai começar a guerra. Porque toda vez que começa um grande conflito, há um eclipse solar. Toda vez que vai haver uma sanha assassina, há um eclipse lunar. Quando a lua se transforma em sangue, significa naquele território onde apareceu vai haver derramamento de sangue. Antes que morressem as pessoas com a febre amarela em Angola, a lua tinha se transformado em sangue, ninguém deu conta. Os magos sabem, mas estão proibidos a falar. E os homens de Deus que entendem essas coisas, talvez não tenham nem espaço para falar. Antes de morrer Savimbi, houve um eclipse solar. Savimbi estava na dimensão do Sol, por isso a bandeira dele tem o Sol. Houve um eclipse solar em 2001. Eu vi também a África seca. Eu tive uma visão como a visão de José. E José sonhou, aliás o rei, as 7 espigas feias. E sonhou outras 7 espigas. Primeiro as gordas, depois as 7 feias. Eu vi a África verde, 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 verde. Mas no fechar, abrir os olhos, eu vi a África seca, seca, seca. Por isso você está vendo essa seca que está acontecendo aí. E começou do sul e foi subindo até lá em cima. Por causa do grande avivamento que vai acontecer na terra. Pergunta a ele o que lhe motivou a ir morar no monte. Jesus deixou uma missão de pregar o evangelho, se é que estou certa, a todas as pessoas. Ele, como apóstolo, não deveria estar a espalhar as boas novas? Então, irmã Catarina, olha o que eu quero te dizer. Esse Jesus que você está falando, que deixou as boas novas para serem pregadas, esse Jesus que falou aos seus discípulos, não saiam de Jerusalém até que do alto sejais revestidos do poder. E o período em que eles estiveram confinados lá no cenáculo, gente ia para o inferno. Deus não está preocupado, apressado com a gente que está no inferno para enviar recrutas. Porque quando vai um recruta na frente de combate, não há resultados. Não somente o povo que ele vai para salvar, vão para o inferno. E ele próprio. Deus precisou 430 anos, aliás, 40 anos para preparar Moisés. Deus precisou 40 anos. E eu quero vos dizer, vocês já leram a Bíblia, os 40 anos, 30 de atraso. Deus falou a Abraão, 400 anos o teu povo vai ficar em terra estranha e eu vou lhes libertar. Saíram em 430. Por quê? Houve um atraso. Deus atrasou? Não. É a preparação de Moisés. Moisés tinha que receber o revestimento para ir libertar o povo. Por isso Moisés ele quis já libertar o povo. Quando ele matou aqueles egípcios, ele estava a começar com a obra da libertação. Porque ele sabia que ele seria o libertador. Talvez ele sabia, ele falou aos seus irmãos. E os seus irmãos não sabiam, Atos revela isso. Os seus irmãos não sabiam que ele foi levantado para lhes libertar. Quando lhe disseram, quem te constituiu príncipe juiz entre nós? Moisés ficou 40 anos no deserto. Era tão pesado. As lições Moisés reprovava. E Deus não se apressou. E não foi levantar outro. Deus esperou. Só depois de 40 anos é que o fogo veio na sarça. E o fogo saiu da sarça para Moisés. E o gago ficou eloquente. E o frio ficou quente. E Moisés, Deus falou, vá. Cadê os 30 anos? Gente morreu. 430. E Jesus falou, não saiam. Sem o revestimento do poder, em vão. Só depois de vocês serem visitados é que vocês vão ser minhas testemunhas. Nós estamos a testemunhar o que nós não vimos. É mentira. Para testemunhar Jesus Cristo, você tem que receber Jesus. Tem que conhecer Jesus. Não somente conhecer, viver Jesus. Crescer com Jesus. Receber o revestimento do poder. A plenitude de Deus. E você vai testemunhar a morte e a ressurreição de Jesus com grande poder e milagre. É isso que fizeram os discípulos. E eles testemunhavam a morte e a ressurreição de Jesus com grande poder. Mas hoje nós estamos a testemunhar que Jesus ressuscitou sem poder. Por quê? Faltou a obediência. Fica em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder. Por isso eu estou aqui durante 12 anos. Eu já falei, se dependesse de mim não abriria a igreja. Eu ficaria nos desertos a orar até receber o fogo, depois já queria abrir. Porque você que vai debaixo da autoridade, Pedro, cheio do Espírito Santo, uma mensagem, ganhou 3.000 almas. Mas sem um revestimento de poder, para ganhar 3.000 almas vai te levar 50 anos. Almas salvas, não estou a me referir a almas dentro da igreja. Então, eu estou na obediência, e obedecer é melhor do que sacrificar. O Senhor me mandou, fica aqui. As pessoas estão a pensar que foi uma motivação minha. Eu também sou semelhante como vocês. Eu também tenho os meus desejos. Como disse a Bíblia, que Elias era um homem com as mesmas paixões como nós.
Eu gosto de comer carne, gosto de viver numa boa casa, gosto de viver na cidade. Mas Ele me mandou. As pessoas, não falei a vez passada, eu vou abrir o jogo, o segredo. Eu vim aqui como se fosse, não forçado, mas Deus trabalhou seriamente para eu vir aqui. Não foi fácil. Deus teve que me aparecer e me mostrar. Tens duas opções. Ou vai no deserto, ou vais para a cadeia. E na cadeia, você vai me buscar lá. 12 anos de cadeia, ou 12 anos no monte. Escolhe. E eu escolhi 12 anos no monte. A mesma coisa que ele fez com Davi. A diferença é que Davi, porque tinha pecado, a mim tinha que obedecer. Se eu não viesse para o deserto, em obediência a Deus, Deus faria tudo, estaria preso na cadeia. Como ele fez com o homem aí que escreveu quem? Peregrino. O homem que escreveu o Peregrino. Ele ficou 12 anos na prisão e lá conheceu Deus. Já conhecia Deus, ele teve a grande revelação. Depois da Bíblia diz que o livro dele é o maior lido, o Peregrino. Mas Deus permitiu que ele fosse para a cadeia. E ele queria, ele não, me mandou escolher, ou vais para o deserto ou vais para a cadeia. E eu preferi vir aqui. Ele me disse, na cadeia serás maltratado pelos homens. Eu estarei contigo lá, mas com dureza. Mas no deserto, nenhum só cabelo da tua cabeça vai cair inteira. No deserto, eu te sustento. No deserto, eu removo as armas de guerra. No deserto, eu faço contigo aliança com as bestas feras do campo, com os répteis e com as aves do céu. Viu? Os répteis a dormir na cama, são meus amigos, não podem me tocar. Glória a Jesus Cristo. Estás a ver? Então, não porque eu é que desejei vir aqui. Eu obedeci ao Senhor. Tem uma pergunta, uma questão que o Fernandes fez, que o apóstolo não respondeu na totalidade. Ok. Ele perguntou quais são as tuas referências no Evangelho. Ah, ok. Olha, é assim, quando eu era menino, eu falava como menino, discorria como menino, pensava como menino. Coitado do menino. O apóstolo Paulo disse que o menino é semelhante a um servo, a um escravo. Vive debaixo de tutores e curadores. Mas quando Paulo disse que se tornou mais velho, já pensou como mais velho. Eu também já era um menino. Como menino, minha referência era quem? Ben-Hinn. Como menino. Ben-Hinn era minha referência. Ultimamente eu já queria exercitar como Ben-Hinn. Eu empurrava as pessoas, eu lançava as mãos, eu fazia tudo que o Ben-Hinn fazia. Eu assistia a Ben-Hinn. Ultimamente Deus me deu uma visão. Presta atenção à visão que me deu, dos dias que estamos a viver. E eu vi o Ben-Hinn chutou uma bola, foi bem alto, lá no céu. E eu admirei com aquele remate. E eu peguei na mesma bola. E eu arrematei, a bola caiu aí, bem próximo. E eu fiquei frustrado. E eu ouvi uma voz que falou, vai para o deserto, vai orar e vai jejuar. E parti para o deserto. É esta vez que eu fui primeiro lá na minha terra. Tem no deserto, depois voltei, agora vim aqui. Ouviu? O que Deus queria me falar aí? Eu queria imitar Ben-Hinn. Deus não usa imitação de homens. Deus, quando Ele quer te fazer como uma coluna, como uma árvore, os que devem imitar são os ramos. A árvore não se imita a si mesmo, não imita ninguém. A árvore não imita outra árvore ao lado. Ele me fez como uma árvore. E os meus discípulos serão os ramos. Na verdade, a árvore é Jesus, mas cada homem, cada ministro visionário que recebe a visão de Deus é uma árvore para os pássaros e os animais sanearem debaixo daquela árvore. É normal que seja isso. Por isso Paulo João Batista disse que toda árvore que der fruto vai ser cortada. O homem é simbolizado como árvore. Presta bem atenção, homem. Então o Ben-Hinn era a minha referência. Mas mais tarde, quando eu me tornei homem mais velho, descobri que eu usava uma referência errada. É um apóstata corrupto como os outros e que eu era enganado. Deus me ajudou, né? Porque a Bíblia diz que esses homens enganariam, se for possível, até os escolhidos. Eu não fui enganado, me livrei dele. Hoje não tenho referência dos que vivem na terra, porque a maioria que vive na terra, que já apareceram, são corruptos. Nenhum homem de Deus que tem uma visibilidade mundial é de Deus. Resistam isso. Nenhum. Os homens de Deus não são conhecidos. Existem muitos. Estão a lutar nas pedras, a gemerem, a chorar. Está tudo amarrado. Esse todo que você está a ver com canais de televisão, rádio e não sei o que, com aviões, com igrejas de todo o mundo, todos são falsos profetas. Alguém me falou que também que ele leu na tua conta, alguém me perguntou, e o homem do Quênia é profeta de Deus? Falso profeta. Por isso ele está a dizer agora que ele é a outra oliveira,
que, juntamente com Moisés, vão proclamar o juízo de Deus na terra. Quem lhe constituiu isso? Isso não é tomado por força, não depende daquele que quer nem de que corre, depende de Deus. Quem lhe constituiu isso? A outra oliveira que vai estar com Moisés na grande tribulação é Elias. E Elias não vive na cidade, Elias vive na mata. A outra oliveira que vai ficar com Moisés é Elias. Elias afronta os reis. Elias é inimigo das mulheres dos reis. Foi assim com Jezabel e Acabe. Foi assim com a Herodias, com Herodes. E ele tem paz com o rei da terra dele. Ele vive na cidade. Elias se alimentava de pão e água no deserto. E o segundo Elias de gafanhoto e mel. Ele come carne. Ele é amante das carnes assadas. Elias carrega essa natureza. Ele não é esta oliveira. Ele é falso profeta. Ele está se autodeclarar, se intitular. Elias vai se manifestar. Moisés também, para irem proclamar o juízo de Deus na grande tribulação. Não é ele. Ele é mentiroso, é falso.